E já estamos de volta e agora nós vamos conversar com a doutora Priscila Maia, veterinária especializada em nutrição de cães e gatos. Boa tarde, doutora Priscila, seja muito bem-vinda ao Fala Bicho. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos falar de temas importantes. Comidinhas de final de ano para os pets. Quem está aí ligado vai gostar de saber o que é que pode e o que é que não pode. É isso aí. E agora o nosso quadro Papo de Bicho, a gente entra no clima das festas de final de ano para falar de um assunto que gera muita dúvida entre os tutores, a ceia de final de ano dos pets. Afinal, com tanta comida na mesa, é comum querer dividir um pedacinho com os cães e gatos, mas será que tudo que a gente come pode ser oferecido para eles? O que é seguro? O que deve ser evitado? E quais os cuidados são essenciais para não colocar a saúde dos nossos bichinhos em riscos? E para esclarecer essas dúvidas e ajudar os tutores a curtirem o Réveillon com responsabilidade, a gente recebe hoje a doutora Priscila Maia, que eu já anunciei lá no começo, que é nutricionista veterinária especializada em nutrição de cães e gatos. Tudo bom, Priscila? Tudo ótimo, Vamos lá. graças a Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Priscila, para começar, por que a ceia pode representar risco para os cães e gatos? O que torna essa época tão delicada do ponto de vista alimentar? Então, boa tarde a todos, né? Precisa dar boa tarde? Qual o horário? Bom dia. Não, né? Bom dia, a gente vai para de dia. Então tá. Pode começar. Então, bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, tá? Eu acho bem importante a gente estar aqui discutindo sobre esse tema, ainda mais numa época como essa, né? É uma época delicada em que a gente sabe que é um momento bem oportuno da gente confraternizar, onde tem muitas comidas saborosas, cheias de doces, guloseimas, né? E hoje, como a gente sabe, os nossos pets, eles são membros da família, né? Sim. Então, a gente sabe que é muito comum eles participarem dessa ceia, né? Os tutores, eles têm aquele afeto de querer que eles também estejam presentes. E, em muitas das vezes, eles não se orientam ou atentam ao que eles realmente podem comer, né? Então, é um momento que a gente sabe que tem vários tipos de comidas, né? Comidas essas que, na maioria delas, elas não são de forma adequada a ser oferecida a eles por conta de algumas condições específicas, né? Alguns alimentos têm alguns componentes antinutricionais que muitas das vezes pode ocasionar algumas intoxicações alimentares. Então, a gente precisa muito ter bastante cautela no que a gente vai oferecer aos nossos pets. Ou seja, nem tudo que está à nossa mesa está permitido aos pets. Exatamente. Nem tudo que está ali está permitido. Mas é só um pedacinho de peru. É exatamente esse pedacinho que a gente tem que ter total noção do quanto que ele pode ser prejudicial. Porque aquele pedacinho que a gente utiliza pra gente, mas é só um pedacinho de chocolate, né? Não vai fazer mal. Um pedacinho que é pra gente, às vezes, a depender do tamanho do pet e do metabolismozinho do pet, é uma quantidade muito alta, né? E a gente sabe que tem, sim, as intoxicações alimentares, a depender do que pode ser consumido, né? Então, esses pedacinhos, a gente precisa ter essa noção que eles precisam ser evitados. Então, pronto, vamos logo direto ao ponto. Existe algum alimento da ceia que pode ser oferecido aos pets com segurança? Quais são esses alimentos permitidos e em que quantidade? Olha, na ceia, falar diretamente que existem alguns alimentos permitidos, a gente precisa ter algum direcionamento. A maioria hoje do que a gente consome, né, de acordo com a rotina do pet, a gente sabe que eles podem consumir levando em consideração que temos restrições. Porque os nossos pets hoje, eles têm alimentos específicos para eles, certo? Sim. Então, esse é o alimento mais adequado. Quando a gente direciona para a ceia, né, a ceia, ela é recheada de doces, né, de comidas gordurosas, de algumas frutas, né, de comidas que, de uma certa forma, elas são um pouquinho exageradas até para a gente se não tiver cautela. Então, por exemplo, dessas condições alimentares na ceia, o que a gente poderia oferecer com cautela seria alguns pedacinhos de o que é comum a gente utilizar na ceia, o frango, né? O peito de peru, né? Levando em consideração que o melhor a ser oferecido, eu acredito que é aquilo que você prepara para o seu pet. Então, se você quer realmente incluir o seu pet na ceia, eu acho válido você
preparar uma alimentaçãozinha específica para que ele possa participar. Dentro dessas alimentações que a gente pode estar utilizando, hoje a gente já tem opções de alimentações naturais, né, disponível, claro, evidente, sempre acompanhado por um profissional para oferecer esse alimento, né? Dentre os alimentos da ceia, né, que a gente comum ter ali algumas frutas, né? Por exemplo, maçã é uma frutinha que com cautela pode ser oferecida para o pet, né? O morango, né? Lembrando sempre que dessas frutas a gente precisa evitar as sementes, tá? Então temos que ter cautela com relação a isso aí. E o que é inegociável? O que é que não pode, de fato, dar para o animalzinho nas ceias? O que é tóxico? O que é que não se deve de jeito nenhum? Ah, eu queria dar um pedacinho, mas eu não posso. Então, vamos lá. Tem um que é sempre presente na ceia e que a gente precisa de verdade evitar, até porque nós já temos muitos relatos, né? E é comprovado na literatura científica que é o nosso delicioso chocolate. Então, o que é delicioso para a gente, para eles acaba se tornando um alimento tóxico, sim. Até fatal. Até fatal, sim. O chocolate, ele tem uma substância presente que é a teobromina. E essa substância, a depender da quantidade ingerida, ela pode ser fatal mesmo, né? Então, os animais, eles podem apresentar algumas alterações, né, metabólicas, digestivas, em alguns quadros diarreias, alguns quadros tremores, né, pela quantidade de ingestão. Então, a quantidade a gente não tem especificamente sabendo qual que é, mas a gente sabe que é um alimento proibido, a gente considera, não, em hipótese alguma, nenhuma dessas quantidades. Independente da quantidade, não dê chocolate. Não nem dê. Um pouquinho que seja, Nem por mais um pouquinho. vontade que o animal queira, o que você queira dar. Exatamente. Além do chocolate, a gente já tem também uma que é muito comum na ceia, que é a uva, né? A uva passas. E a uva, ela tem alguns casos comprovando de nefrotoxicidade, né? Então, a gente tem relatos também de animais que, a depender da quantidade ingerida, eles podem sim ser intoxicados. Entendi. Então, vamos lá. Tempero de comida humana faz muita diferença para os pets? Quais os ingredientes comuns que costumam causar problema? Tem gente que diz assim, eu faço um peitinho de frango. Aí, quando você vai cheirar, tem um pouquinho de alho, tem um pouquinho de sal, tem um pouquinho de qualquer coisinha, de cúrcuma, de alguma coisa que quer que seja. Pode ou não pode? Então, os temperos, como eu falei, eles são evitados. A gente precisa evitar porque quando a gente vai se tratar do fornecimento de um alimento in natura, uma alimentação natural, ela precisa ser sob supervisão de um profissional. Então, a adição de qualquer alimento que você vai fazer, seja um peito de frango adicionado com sal, com uma cúrcuma ou com qualquer outro tempero, a gente não tem esse respaldo de que aquela pequena quantidade que você vai ingerir ali vai estar sendo benéfico para este animal. Então, a gente evita todo tipo de tempero. Se você tiver de oferecer algum pedacinho, que seja um pedacinho de frango, é o ideal que você recomende sem tempero algum, sem sal, somente aquele peito de frango cozido ali para aquele animal. E se você realmente quiser inserir esse tipo de alimento, né, na rotina do seu pet, aí sim você vai ter que procurar realmente a orientação profissional para que eles sejam inseridos de forma adequada. Mas, em hipótese alguma, a gente não oferece nenhum alimento com tempero para os nossos pets. Tem aquele tutor que ele não abre mão de o pet estar inserido na ceia, na fotografia, com a roupinha adequada, né, com tudo que tem direito naquele momento que é de família, porque, como você falou, os animais agora não são mais só animais, né? São membros da família. Quais as alternativas saudáveis para a gente montar uma ceia bem bacana para o animalzinho comer ali sem risco? Olha, aquilo que eu sempre falo, o interessante é a gente se preparar. Se a gente está se preparando para a nossa ceia, então a gente quer inserir o nosso pet na nossa ceia, vamos preparar uma ceia para eles também, tá? Sim. Então, como eu falei, as opções que temos hoje no mercado de alimentos prontos disponíveis para os nossos pets são opções. Inclusive, a gente já tem alimentos naturais, né, em que tem alguns biscoitinhos que você pode oferecer, tem algumas receitinhas sobre supervisão, como eu falei, de um acompanhamento nutricional que você pode fazer de bolinhos para o pet, bolinhos de carne, bolinhos de frango. Então, o melhor alimento para você inserir para ele é aquele alimento que você já vai se programar para colocar na opção como a ceia de Natal,
né? Então, esse é um respaldo que a gente tem que ter. Temos biscoitinhos, né? Tem os patezinhos PET com as opções desses alimentos úmidos. Vai da criatividade. Vai desde da que criatividade. dentro do que está permitido, usa a criatividade, né? Exatamente. E aí a gente sempre traz muito o nosso tema voltado muito para os cães. E a gente, às vezes, até deixa os gatinhos de lado, né? Mas cães e gatos, eles têm necessidades alimentares totalmente distintas. Exatamente. E o que é que muda quando falamos de ceia para cachorro e de ceia para gato? Olha, o que muda, geralmente, como você falou, as necessidades deles são totalmente diferentes. As necessidades, as demandas energéticas, a fisiologia, enfim. E quando se trata de ceia para o cão e para o gato, da mesma forma que a gente tem alimentos específicos para os cães e alimentos específicos para os gatos, se a gente quer realmente organizar esse momento especial para eles, a gente vai ter que se organizar com alimentos específicos individuais para cada um, né? Gatos, eles têm uma exigência relacionada a questões alimentares, principalmente demandas de proteína, muito maior que o cão, né? Então, os alimentos hoje que nós encontramos, eles já são preparados para isso. Então, quando a gente for inserir os nossos pets, hoje tem muito tutor que não tem só o cãozinho ou só um gatinho, tem sempre os dois, né? Então, eles já se programem para incluir eles ali naquele momento com alimentos individuais e específicos para cada um. Claro. Aí, fazendo uma pergunta no inesperado. Eu tomei conta de tudo, mas meu cachorrinho lá é ladrãozinho e me roubou. Quais os alertas que indicam que esse pet, por ter passado mal, pode ter comido algo inadequado, algo que não devia, né? O que fazer? Qual é o primeiro momento que tem que ser feito quando eu descubro que o meu cachorrinho está passando mal porque comeu algo que não deveria ter comido? Ótimo. Olha, a maioria desses alimentos que eu falei que não são apropriados, adequados para eles, principalmente o chocolate, é muito comum, como se falou, de repente caiu um chocolate no chão, o cãozinho foi lá e comeu, né? De imediato, a gente não consegue dizer assim, ali, naquele momento que ele comeu o chocolate, já vai passar mal, mas você já precisa se atentar a alguns sinais clínicos, como, né? Se o pet, por exemplo, apresentar tremores, vômitos, diarreias, né? Ou, em muitas das vezes, a depender da quantidade ingerida, apresentar uma convulsão. O primeiro sinal de alerta é a observação. E segundo, caso você suspeite ou veja que ele está manifestando algum tipo desses sinais, é de imediato você levar para um veterinário. Ele precisará realmente de suporte veterinário. Porque, como falei, são alimentos que causam intoxicação. Priscila, fantástica a nossa entrevista. Hoje foi um aprendizado, né? Porque a gente aprende todo dia um pouquinho. Muito obrigada por ter estado com a gente hoje aqui no Fala Bicho e por trazer também muitas informações relevantes, né, no que se trata a alimentação dos pets. Quero te agradecer. Aproveita para deixar aí o teu arroba, o teu telefone. Quem quiser entrar em contato com a doutora Priscila, quem precisa fazer uma dieta adequada para o seu animalzinho, agora é a hora. Eu que agradeço a oportunidade. É muito gratificante chegar aqui e contribuir com a saúde dos nossos pets, né? Hoje, cada vez mais, a gente está vendo que eles são um verdadeiro amor e afeto e acalento para a gente. Eu trabalho como fui apresentada com nutrição, sou especializada em nutrição de cães e gatos, né? No meu Instagram, o @PriscilaNutriPet, tá? Geralmente eu posto alguns stories, algumas dicas e cuidados especiais com relação à alimentação, tá? Realizo mesmo os atendimentos específicos e direcionados também para a especialização de nutrição de cães e gatos, principalmente aqueles animais que estão precisando de cuidados gordinhos, precisam emagrecer, estou aqui à disposição. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. A gente vai voltar para falar de outras coisinhas também. Nós vamos agora para um intervalo rápido e já com mais informações e dicas aqui no Fala Bicho.